E aí, pessoal, vamos para a nossa sexta videoaula e hoje vamos complementar um pouco do que foi visto na videoaula passada. Na videoaula passada, a gente viu sobre função e função ou. Hoje vamos ver como integrar essas funções aí com a função c, né? E aí dá um resultado diferente do que simplesmente verdadeiro ou falso, né? Muito bem, pessoal. Então, agora vai tudo fazer um pouco mais de sentido, né? Reparem que aqui, ó, tem uma função c integrada aí com uma função e. Então reparem, ó, que a função e ela se encontra aqui, ó, como teste lógico da minha função c. Lembra que aquele teste lógico ele retornaria um valor se verdadeiro e outro valor se falso, correto? Então ele retorna falso ou verdadeiro. E aí, se caso for verdadeiro, aparece o valor que a gente dispõe aqui como valor se verdadeiro. Se for falso, aparece o valor aqui disposto se for falso, né? Então, dando um exemplo aqui, né? Relembrando aqui os exemplos que estávamos fazendo até agora há pouco, né? Então, digamos que aqui eu tenho, sei lá, 7 e aqui eu tenho 9, tá? Então, eu estou falando. Primeira coisa, ele vai entender que é uma função C. Quando ele entrar na função C, eu já entro aqui no E, ó. Não precisa colocar igual de novo, tá? O igual só fica aqui no início da função, né? Aí a próxima função que está aqui dentro não precisa mais do igual, só aqui mesmo, né? Aí o que acontece, ó? Ele identifica que tem uma função E. Então ele sabe que essa função E está aqui como teste lógico da função C, né? E aí esse E vai retornar verdadeiro ou falso. Nessa situação aqui, ó. Nessa situação, 7 é maior que 6, porque aqui está perguntando se F3 é maior ou igual a 7. Então, acreditando que no F3 tem 7, significa que aqui vai me retornar verdadeiro, correto? Então aqui seria verdadeiro. Ah, e vendo que E3 é maior ou igual a 7, olha que interessante, né? Vai retornar verdadeiro. Então, nesse tipo de situação, ó, repara que aqui está dando verdadeiro, aqui está dando verdadeiro, a gente já aprendeu que é esse resultado aqui, essa combinação verdadeiro e verdadeiro no E, é a única situação que dá verdadeiro. Se acontecer isso, o que é que vai acontecer? Isso aqui retorna o valor verdadeiro e vai abrir aqui, ó, aprovado, vai aparecer aprovado no resultado. Ou seja, ele conseguiu aí ter as duas notas necessárias, né? Aí o que aconteceria? Ó? Se caso a gente mudasse um pouquinho esse cenário e trocássemos aqui, por exemplo, ó, vamos trocar aqui rapidinho, né? Vamos permanecer o 9 aqui, né? E digamos que aqui seja, sei lá, 2. Um 2 feio que saiu aí, né? Mas digamos que seja 2. Então, o que significa? Que F3 maior ou igual a 6. Opa, F3 não é nem maior e nem igual a 6. Então aqui é falso. Correto? Dá um F melhor aqui, né? E E3 é maior ou igual a 7. Opa, isso aqui é verdadeiro. O que acontece aqui nessa situação? Ó? É o E. Então, esse conjunto, por ser E, vai retornar falso. E aí ele vai ter que colocar, ó, vai ter que aparecer a palavrinha reprovado, que é o valor se falso. Correto? Então, a resposta dessa pergunta vai determinar a resposta aí da minha função C. Por isso que essas funções E e OU, elas vão muito bem combinadas aí com a função C. Correto? Então aí fica mais interessante a gente entender. Se a função E retornar verdadeiro, aparece o valor se verdadeiro da função C. Se a função E retornar falso, aparece o valor se falso aí da função C. Beleza? Muito bem. Aí, galerinha, o que vai acontecer? A gente tem lá na função OU também, né? Tenho aqui na função OU. A função OU, vamos colocar aqui um exemplo parecido lá que a gente teve no de cima, né? Digamos que aqui seja 8. Um 8 aqui. E aqui seja 9.
né? Lembramos que o ou ele retorna verdadeiro com apenas uma das sentenças retornando verdadeiro, né? Ele não precisa que tudo retorne verdadeiro, né? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Se caso eu olhasse aqui, F3 maior ou igual a 6, opa, verdade, porque é 8, né? E3 maior ou igual a 7, verdade também, porque é 9. Verdadeiro, verdadeiro. Resultado disso aqui tudo seria verdadeiro, né? E aí mostraria aprovado. Correto? Se eu desse uma mudadinha, colocasse aqui, por exemplo, F3 agora com valor de 2, que nem lá em cima, ó, saiu um 2 melhorzinho. Ó, agora F3 maior ou igual a 6. Opa, mentira, não é mais. Tá? Não é mais, porque F3 agora tá valendo 2, então mentira, falso, né? Porém, essa é uma função ou, como já foi dito. Então, bastando uma das sentenças darem verdadeiro. Então, no caso aqui, ó, retornou verdadeiro ainda. Tem um falso e um verdadeiro. Esse verdadeiro deixa toda a sentença verdadeiro. E aí, aparece aprovado. Ok? Agora, a única situação aqui que daria o falso seria nessa aqui, ó. Digamos que aqui seja, sei lá, 1. Aí, E3 não será mais maior ou igual a 7. 3 é 1. Então, essa resposta é falso. O que automaticamente mudaria todo o cenário aqui. A afirmação é falsa, né? As duas afirmações que eu tenho aqui são falsas. O resultado da minha função U é falso. E aí, retornaria o valor se falso aqui, tá? Então, basicamente, pessoal, é assim que se usa a função E e a função OU dentro da função C, tá? Então aqui demos uma olhada rapidinho para entender como é que ela funciona, como é que é o procedimento. E agora vamos fazer os mesmos exercícios da aula passada, né? Então eu só vou passar a fórmula, não vou ficar insistindo tanto ali na questão do retorno do verdadeiro e do falso, porque isso vocês já viram na videoaula passada. Então agora eu vou só realizar essas funções, tá? Dentro ali daquele cenário que a gente tinha trabalhado para ficar mais interessante. Então aqui, ó, na primeira planilha, que é a função E, tá? Basicamente é isso aqui, pessoal, ó. É igual C. Vou fazer as perguntas aqui que ele pede, ó. Se a prova é maior ou igual a 6 e o trabalho, né? Opa, esqueci de um detalhe aqui, ó. Já estava errando, ó. Já estava errando. Tem que colocar aqui, ó, E, né? Colocar aqui o E, colocar maiúsculo só para ficar visualmente mais bonitinho, né? Maior ou igual a 6 e o trabalho maior ou igual a 7. Correto? Se tudo isso aqui tiver certo, ele vai retornar aprovado. Tá? Se for mentira, ele vai retornar reprovado. Ok? Então aí, pessoal, ó, função E aqui fazendo o papel de teste lógico. Aqui no caso, como ele atingiu aí a pontuação ideal nas duas, tem que retornar como aprovado, e os outros lá, que cada um teve pelo menos uma pendência e o último não atingiu nenhuma das duas, tem que dar reprovado. Opa, deu aprovado. Vou arrastar a fórmula, ó. E como eu tinha imaginado, né? Esse aqui, ó, por causa desse valor ele dá falso, dá reprovado. Esse aqui, por causa do segundo valor, dá falso, dá reprovado. Esse aqui, como os dois dão falso, deu reprovado. Ok? Então, basicamente, é essa montagem da função, ó, do jeito que vocês viram lá na hora que eu expliquei no quadro ali. E aqui é só aplicação, ok? Muito bem, pessoal. Vamos colocar aqui também, rapidinho, na função OU, né? Então, eu tenho que ir lá, colocar o C, abrir, OU. E aí a pergunta é a mesma, né? Ó, 10 maior ou igual a 6. Ou trabalho, né? No caso aqui eu coloquei prova maior ou igual a 6 e trabalho maior ou igual a 7. E aí a montagem é a mesma, ó. Aprovado. Opa, escrevi aqui bonitinho.
aprovado, ponto e vírgula, reprovado. Fechou lá, ó. Bom, aqui vai ser uma outra situação. A gente sabe que isso aqui vai dar aprovado. E o único que vai dar reprovado é o último, porque é o único que dá as duas condições falsas, né? Ó. Então deu aprovado. E aí aparece lá bonitinho, ó, aprovado, aprovado e reprovado. Ok? Muito bem, pessoal. Então, deu para entender bacana como é que funciona, né? O que a gente vai fazer agora? Eu vou aproveitar e vou colocar logo em todas. Olha essa aqui também que a gente já fez, né? Ó. Vou colocar aqui também. Então essa aqui começa com ou, ó. E aí vamos colocando, ó, a prova maior ou igual a 6. O desafio, né? Que é maior que 8. E o trabalho maior ou igual a 7. Tá? E aí as mesmas situações, ó. Aprovado. Reprovado. Tá? E aí, logicamente, já sabe aqui os resultados que iam dar. Onde deu verdadeiro, vai aparecer aprovado. Onde deu falso, vai aparecer reprovado. Tá? Então, aqui, como é um ou, o único que dá reprovado é aqui o quarto item aqui da linha 6, né? O registro aí correspondente aluna Maria, né? Bom, os outros, né? Pelo menos uma das notas aqui ele atingiu o limite que foi estipulado. E como é um ou, basta um, o aluno é aprovado, ok? E o último, para a gente finalizar, né? Vai ser essa aqui, essa função C, né? Com 3 itens aí, só que o E. Não. Então aí a gente coloca aqui, ó, prova maior ou igual a 6, desafio maior que 8, trabalho maior ou igual a 7. E aí a mesma sequência, né? Isso aqui é mais para fazer a mente treinar, né? E ver várias vezes aí como é que funciona, tá? Para entender bem. O importante é que fixe a ideia do que a gente colocou e por que a gente colocou essas funções E e ou aí, tá? Para compor, para deixar mais completa a parte do teste lógico, né? Isso que é importante que a gente entenda, tá? Então meu teste lógico consegue ficar mais complexo graças a isso aqui. Bom, aí a gente já sabe que primeiro vai dar aprovado. Nesse caso aqui vai ser o único aprovado, vai ser o primeiro, porque é o único que todas as sentenças aí da função E retornam verdadeiro, tá? Já aqui, tá? Todos os itens aqui retornam, pelo menos um retorna falso, então invalida aí, torna falsa toda a função E, ok? Muito bem, pessoal. Essa videoaula foi realmente para dar mais sentido ao que fizemos aí na videoaula anterior, ok? É entender por que tem essa função E e função OU e como aplicar essa função E e OU junto com a C, tá? Que vai deixar bem bacana aí as suas tabelas, aí, as suas planilhas. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima videoaula.